Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, como que estão os estudos? Espero que vocês estejam revendo, né, o que nós estudamos em sala de aula. Afinal, estamos chegando no finalzinho do segundo bimestre, as férias estão aí às portas e nada melhor do que sair sem recuperação, não é mesmo? Então vamos ao que interessa. Eu vou tentar fazer um vídeo assim bem rápido e objetivo para que você possa ter apenas mais um recurso para estudar para a prova, tá? Não use apenas o vídeo, refaça os exercícios, tá bom? Veja o conteúdo que tem, as definições que tem no livro didático, busque outras fontes, tá? E venha para a prova seguro. E aí você vai conseguir tirar uma boa nota. Bom, e nessa nossa segunda prova, haverá em torno de 5 itens, né? Digamos, 5 itens que vão cair lá. Primeira, de gênero textual, nós vamos ver gráfico e infográficos, a diferença, principalmente a diferença entre eles. Também vai cair transitividade verbal, certo? Outro tema que vai cair, vozes do verbo, nós estudamos recentemente isso, e palavras primitivas e derivadas, e, por fim, uma revisão de acentuação gráfica, que foi um assunto visto, né, no ano anterior, e sempre está voltando aí, até porque trata-se de uma questão ortográfica, né? A acentuação é muito importante para a gente sempre estar relembrando. Bom, vamos lá, para nós estarmos, né, relembrando. Vamos então começar com o primeiro item, gráfico e infográfico. Povo lindo, o que você deve lembrar para a prova? A diferença entre eles. E qual é a principal? Gráfico sempre vai falar a respeito de dados, estatística, parte numérica, tá? Ele vai apresentar para vocês dados, né? Percentuais, isso é gráfico. Agora, infográfico é diferente. O que ele tem de diferente, prof? Você deve estar se perguntando. O infográfico, ele traz um recurso visual. Então, pode ser que você veja no infográfico o desenho de um gráfico, mas ele vai apresentar informações, percentuais, dados a respeito dessa imagem? Não, ele vai apenas usar uma imagem de um gráfico. Então, o que prevalece, o que permanece, né? O que você tem que lembrar que está associado a infográfico são imagens, tá? Recurso visual. E com relação ao gráfico, é dados, estatística, percentual, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? No livro você tem a definição, você pode dar uma olhada lá nos conceitos também, tá bom? Vamos para o próximo item? O próximo item que cai na nossa avaliação é a transitividade verbal. Povo lindo, eu sempre falo isso para vocês. Verbo, ele vai viver a vida toda conosco. Sim. Até você morrer, você vai ter um verbo lá. Morreu. Tá? Por quê? Porque assim, não tem como nós nos comunicarmos sem uso dele. E aí, é claro que no decorrer das turmas, né, dos anos, você vai crescendo e vai aprendendo mais coisas. E agora, no sétimo ano, nós chegamos ao assunto de transitividade verbal. Veja, o que é isso, prof? Tem a ver com verbo. Já deu para saber, né? Bom, até então, na última avaliação, nós descobrimos os verbos de ação, os verbos de noção. Pensa no seguinte, tá? Vamos tentar simplificar aqui para vocês. Transitividade verbal tem a ver com que palavra? Diz aí para mim. Com trânsito? Isso, Ângelo, muito bom, ótimo. Transitividade verbal tem a ver com transita, com trânsito, com movimento. Então, nada mais é que os verbos de ação. Dentro dele, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar verbos de ação que necessita de algo para complementar, ou seja, para completar o sentido, o significado dele. Ele sozinho não consegue, não há forças nele para
completar o sentido de uma oração, de uma frase. E o intransitivo, o que é isso? Intransitivo é que não transita, que não tem movimento. Ou seja, são aqueles verbos que não necessita, não, tá? Não necessita de um complemento. Eles por si só completam o sentido de uma frase verbal. Perfeito? Até aqui entenderam? Não, calma, você vai entender, tá? Vamos devagarzinho. Depois, se você ver o vídeo, não tem problema. Vamos para um exemplo prático. Vou pegar um exemplo do livro didático, tá? Para ficar bem simples. E se você tiver aí o seu livro, você acompanha comigo e a gente vai aqui nessa conexão, tá? Tô na 25. Vamos lá, ó. Lá diz assim: os doadores arrecadam alimentos. Pensa nessas três partezinhas. Os doadores, eles fazem o quê? Eles arrecadam. Arrecadam o quê? Alimentos. Percebe? Fizemos uma frase verbal aí. Não é uma oração, conhecida como oração, frase verbal. Os doadores arrecadam alimento. Primeira coisa, bata o olho no verbo. Os doadores arrecadam alimento. Qual é o verbo? Isso, Júlia, muito bem. Arrecadam. Arrecadam é o verbo. Os doadores... Ah, prof, já sei, arrecadam. Aí você vai ler a frase, relê a frase, até o verbo. Os doadores arrecadam. Naturalmente, você vai pensar, os doadores arrecadam? Ué, não tem sentido completo. Deve haver algo que complete esse sentido. Arrecadam o quê? Alimentos. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Como eu sei, prof, que é um verbo transitivo? Ele é um verbo transitivo porque o verbo arrecadar não tem um sentido completo. Ele precisa de algo que o complete, de um complemento, certo? Então, um complemento serve para dar um sentido completo ao verbo. Então, esse verbo arrecadar é um verbo transitivo. Entendeu agora porque que é transitivo? Tá. Então, os verbos transitivos. Se eu falo, os doadores arrecadam. Quem arrecada, arrecada algo. O quê? Os alimentos. Tá certo? Então, esse é um verbo transitivo. Agora, um verbo intransitivo. Como eu vou saber? Prof, vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui, tá? A pizza acabou. E ponto final. A pizza acabou. O que eu falei que você tem que fazer? Bata o olho no verbo, exatamente. Qual é o verbo? Acabou. Povo, se eu falo a pizza acabou, você percebe que esse verbo tem um sentido completo? Não? Povo lindo, gente, é simples. A pizza acabou. O verbo é acabou, não é? Tá, se acabou algo, acabou? Acabou. Então, não necessita de algo para completar o sentido dessa frase. Então, acabou, não precisa de complemento, não precisa de objetos. Os complementos são os objetos, tá bom? Que a gente vai ver agora. Bom, até aqui deu para entender, né? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Agora vamos para outra análise, né? Que também está dentro desse assunto. Bom, eu já sei, prof, o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo. Só que a senhora disse lá na escola, um tal de transitivo direto e indireto, o que é isso? Calma, vamos lá. Os verbos que transitam, ou seja, que estão em movimento e precisa de um complemento, esses complementos são os objetos. Exatamente. Presta atenção no exemplo que eu dei agora recentemente. Os doadores arrecadam o quê?
alimentos. Eu fiz a perguntinha, né? Quem arrecada, arrecada algo. O quê? Os alimentos. Os alimentos, não é a resposta da minha perguntinha? Não é, Júlia? Isso. Então, os doadores arrecadam. O quê? Alimentos. Esse alimentos vai ser o complemento. Por que é direto? Porque não tem nada atrapalhando a união deles dois. Tá lá, arrecadam e alimentos grudadinho. Tem algo que está atrapalhando eles dois? Não, não há algo. Então esse vai ser o direto. Arrecada o quê? Alimentos. Arrecadam o quê? Alimentos. Agora o indireto. Ele tem alguma coisinha no meio aqui, ó. Vou pegar essa bala aqui, ó. Ele tem algo aqui no meio. Sabe o que é isso? Isso aqui que tá no meio é chamado de preposição, tá? Então, vamos lá. Os doadores, vou usar um exemplo parecido, tá? Os doadores arrecadam, não, perdão, esquece. Os doadores acreditam no projeto. Os doadores acreditam no projeto. Os doadores acreditam. Sim, eles acreditam em algo. No quê? No projeto. No projeto. O que é no? Voltando aí para o 6º ano. O que é no, gente? Não me decepcione, pelo amor de Deus. Me fala para mim o que é no. Como? Isso, Daniel, exatamente. No é uma preposição. Aliás, é uma preposição mais um artigo. Como assim, pro? Ai, agora você me deixou confusa. Ó, presta atenção. Em mais o é igual no. Então, quando eu falo os doadores, esses doadores, eles acreditam em algo. No quê? Eles acreditam em algo, que é o verbo, né? No quê? No projeto. O no é o em mais o. Então, eles acreditam em algo. Em é a preposição. No quê? Em algo. O projeto. Então, esse o é o artigo. Então, em é a preposição e o é artigo. Aí formou o no. Olha que linda. A língua portuguesa é linda, né? Fala sério, é linda demais. Então, quando tem essa preposição aqui no meio, entre o verbo e o objeto, você vai ter um verbo que transita, é um verbo transitivo, porém ele é direto. Perdão, desculpa, indireto, porque tem a preposição no meio. Agora, se você não lembrar o que é preposição, corre atrás do prejuízo. Busca algum vídeo, procura alguém que te lembre, porque isso é ação de 6º ano, o que é uma preposição. Para você diferenciar os transitivos direto, que não há preposição, dos transitivos indiretos, onde há uma preposição. Só isso que é a diferença entre os dois, porque ambos necessitam de um complemento, certo? O único que não necessita é o intransitivo, perfeito? Vão tirar 10 na prova, promete? Por favor, hein, gente? Capricha, faça o melhor de vocês. Vocês podem, só às vezes não tem muita coragem, né? Mas vocês conseguem. Continuando. E aí nós entramos num assunto muito legal e que é muito facinho de absorver, que são as vozes verbais. Povo lindo, verbo é fantástico, né? Diz aí, não, fala a verdade. Ele não é lindo? Vozes, ele tem voz. Pois é. E para melhorar, ele tem 3 vozes. Uma voz chamada ativa, uma voz chamada passiva e a outra reflexiva. Foi o que nós estudamos. Povo lindo, olha que coisa mais fantástica. Até aqui, nós estudamos a diferença entre sujeito e predicado, vimos transitividade verbal. Povo, quando nós entrarmos aqui em vozes verbais, você tem que já saber o que é sujeito, tá bom? Se você não lembra o que é sujeito, você vai ter dificuldade, tá? Corre atrás, relembra aí o que é sujeito, tá bom? Por quê? Porque agora nós temos algo incrível. Tá relacionado a verbo? Tá, você tem que bater o olho nele? Tem que saber o que é verbo também, tá? Mas presta atenção numa coisa. Agora,
o sujeito entra pelo meio também, tá? Sujeito é o quê? É o nome, né? Vamos lá, vamos dizendo assim, grosseiramente é mais ou menos isso. É de quem se fala algo, né? Vamos pensar aqui numa frase para vocês poderem entender. Se eu digo, deixa eu pensar aqui, gente, com calminha. Presta atenção num detalhe. O sujeito, que é o ser no qual eu estarei falando algum assunto, ele é um sujeito, ele pode praticar a ação ou ele pode receber uma ação, não é? Se eu falo, o 7º ano avisa que saiu da sala. Quem que avisou? O 7º ano. Ele avisou o quê? Que ele saiu da sala, né? Um exemplo assim, bem simples para você poder entender o que é sujeito, tá? Então, ele pratica a ação. Ou então, ele recebe de quem? Do predicado. Então, essa questão de sujeito e predicado tem que estar bem aberto, bem clara na mente de vocês, tá? Não tá? Vai atrás do prejuízo. Corre, tá bom? Corre. E 7º ano tá andando, daqui a pouco a gente termina e vocês vão pro 8º, né? Vamos lá. Veja, se eu digo pesquisadores americanos realizaram um estudo. Quem realizou o estudo, povo? Isso, Lara. Pesquisadores americanos. Eles realizaram um estudo, certo? Então, quem que praticou a ação de realizar? Os pesquisadores. Então, essa voz vai ser qual? Ativa. Se eu pratico, eu estou ativo. Voz ativa. O verbo é qual? Lembrando? Realizaram. Então, ó, voltando aqui, ó, rapidinho, tá? Pesquisadores realizaram um estudo. Qual é o verbo? Realizaram. Quem que realizou? Pesquisadores. Então, pesquisador praticou a ação. Ele é o quê? Voz ativa, esse verbo realizaram. Quem que é o agente? O sujeito. Então, ó, agente é o sujeito, tá? Agente é o sujeito. E o verbo é o quê? O que pratica a ação. Então, é um verbo de voz ativa. Ele está ativo, ele está praticando ali, ó. Se exercitando, tá? Perfeito. Entendeu voz ativa? Vamos para a próxima? Não entendeu, gente? Volta o vídeo, tá? Porque, inclusive, ele já tá ficando pesado. Eu não quero deixar um vídeo muito grande aqui. Próximo. Voz passiva. Nesse caso, quem é que vai receber? O sujeito, ele não pratica, ele não é praticante, ele não gosta de exercício. Ele é um sujeito passivo, é o calminho, ele só recebe. Dica. Sempre haverá uma locução verbal. O que é locução verbal? Verbo auxiliar. Presta atenção, no mesmo exemplo. Pesquisadores americanos realizaram um estudo. Tá, pesquisador realizou o estudo. E agora? O estudo foi realizado por pesquisadores. Bata o olho no verbo. Qual é o verbo? Como? Foi realizado, exatamente. Foi realizado. Pesquisadores, né, é o que recebeu. Então, veja, ó, um estudo foi realizado por pesquisadores. Foi realizado. Locução verbal, ó. Tem o verbo e o auxiliar dele aqui juntinho. Foi realizado. Voz passiva. Perfeito? E o reflexivo, o que é? É aquele, sabe aquele sujeito que reflete a si mesmo? Ele é um narciso da vida, tá? Você não sabe o que é narciso? Procura aí o que é narciso depois da prova, tá? Porque agora é para estudar. Ele se contempla e se admira. O que é isso? É que o sujeito, ele pratica e recebe para si mesmo. É assim, por exemplo, a menina se penteia. Quem que penteia? A menina, ela praticou a ação de pentear, mas ela penteia quem? Quem que recebe esse penteado? Ela mesma. Ela se penteia, ela se maquia. Eles se matam, eles se amam. Amam quem? A si mesmo, a eles mesmos.
Então, ele pratica e recebe a ação. Esse é o reflexiva. Dica, você vai encontrar o C na frente. Ó. Se penteia, se maqueia, se amam, se odeiam, se matam. Tá bom? Essa é reflexiva. Dúvidas? Acho que não, né? É simples assim. Vozes verbais é isso, tá bom? Muito fácil. Facílimo. Todo mundo vai tirar 10. E aí, nós temos mais 2 assuntinhos que eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já tá bem grande, tá? Beijão, já volto.